Graça e paz. Nós estamos em um tempo tão precioso. Começamos agora. Chegamos ao 6º dia de um período de que o Senhor tem estabelecido sobre nossas vidas. E eu quero dar bem-vindo a você, bem-vinda Alice, a Cássia, bem-vindo Silvia, Flávia, Viviane, Deus abençoe vocês. Estamos chegando. Então, estamos entrando hoje, amado, num 6º dia da importância do sangue de Jesus nas nossas vidas. Bem-vinda, Amanda. Como é bom saber que o Senhor tem algo bom para mim, algo bom para você. E falar do sangue de Jesus nos dá respaldo, nos dá o direito, né, de estarmos diante dele, tá bom? Então, enquanto você está chegando aí, deixa eu acender a lâmpada aqui, enquanto você chega. Aí, amém? Mais alguém chegando aí, Alain? Bem-vindo, Alain. Ok, bem-vindo. Agora melhorou um pouquinho mais. Que fica aí ofuscando, né? E... tá bom. Então, bem-vindo a vocês, estão chegando. Bem-vindo, Silvane. Deus abençoe vocês. Amém? Enquanto você chega, eu gostaria de orar nesse tempo tão especial. Amém? Hoje são sábado. Dizem que é o sábado de aleluia, né? Dizem. Mas Jesus ressuscitou, isso que é bom. E nós estamos nos preparando para mais um tempo de oração. Amanhã faremos 7 dias de oração, 7 dias de jejum, orando por nossas vidas e pela cura do Senhor em nossas vidas. Amém? Então, vamos orar. Pai sublime, em nome de Jesus, nós nos sujeitamos ao Senhor. Declaramos, Senhor, que teu sangue, que é poderoso para apagar, para nos purificar e nos limpar de toda iniquidade. Nós tomamos posse, Senhor, da vida de Deus. Tomamos posse da alegria do Senhor sobre nós. E declaramos, Senhor, que toda arma forjada contra o inferno não haverá de prosperar contra nossas vidas. E nós nos submetemos, nosso espírito, nosso ser, a nossa alma diante do Senhor. E reivindicamos que o teu sangue, que já foi vertido, já foi derramado, para que pudéssemos ter o direito da vida. Nós te bendizemos por isso, Senhor, porque estamos no Senhor e o Senhor nos dá o direito da vida. Obrigado porque o Senhor é o nosso amado. Obrigado porque tu és o nosso pastor amado. Obrigado porque o Senhor é o nosso redentor. Senhor, obrigado porque recebemos de ti a justificação pelos nossos pecados e a remissão por todas as nossas iniquidades. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfermos nesta hora, Senhor, por aqueles que estão no leito da dor, que a tua mão, Senhor, seja sobre eles. Oramos também pela nossa pátria. Eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando nosso presidente. Senhor, que a mão do Senhor seja com ele para o guardar, para proteger. Eu oro, Senhor, pela vida do nosso governador, Rui Costa. Declaramos, Senhor, a vida e a bênção de Deus sobre ele. Queremos colocar nosso prefeito, Bruno Reis, diante do Senhor. Que o Senhor estabeleça, Senhor, o tempo de graça sobre nosso Salvador. Senhor, e queremos abençoar a igreja e declarar teus filhos que hoje ouvem esse momento de devocional, que seja estabelecido sobre eles, Senhor. Tempo de graça sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, a você que nos acompanha aí nesse momento, já estamos há 6 dias orando. 6 dias de um propósito de jejum, e o Senhor, com certeza, estabelecerá um tempo novo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Amém? Então, se você crê, se expresse, diga amém ao Senhor. Queridos, como é bom saber que a graça de Deus, que as misericórdias de Deus, ela nos alcançou. Então, quando nós falamos da importância do sangue de Jesus, nós entendemos que o sangue de Jesus ele é poderoso para nos purificar de toda iniquidade, está escrito.
E aí, pensando nesse sangue, nós decidimos trazer esse momento devocional, aproveitando o tempo de Páscoa, aproveitando que essa semana foi uma semana da chegada, do entendimento da chegada do Senhor. E nós paramos então esses 7 dias para culminar amanhã com a ceia, e faremos uma ceia profética, e decidimos que desde segunda-feira estabelecemos a nossa casa com uma declaração de que a nossa casa está coberta com o sangue do Cordeiro. E aí eu pedi que alguns irmãos que tivessem a vontade para colocar na sua casa um manto, né, alguma coisa, um pano vermelho, uma fita vermelha, que pudesse identificar, marcando de que a sua casa está marcada. Dia 31, né, algumas profecias aí de que o Brasil, que Salvador, que a Bahia sofreria com tantas mortes, e as pessoas ficaram tão turbadas com isso, ouvindo essas palavras negativas. Eu prefiro profetizar a vida, porque a Bíblia diz que o Senhor nos abençoou com a palavra para declarar vida. Infelizmente, aqueles que preferem profetizar que vai haver morte e desgraça, e esquecemos de entender que a nossa boca é uma boca profética. A Bíblia diz que aqueles que usam o manancial de vida usufruirá para a vida ou para a morte. Então, você é uma boca profética, você é boca de Deus. Amém? E aí, sendo boca de Deus, amados, falando hoje sobre o 6º lugar onde o sangue de Jesus foi derramado. Você já imaginou que ontem nós falamos sobre a palma das mãos de Jesus e afirmamos que Jesus nos carregou. E a Bíblia diz em Isaías que ele nos escreveu na palma das suas mãos. Agora, nós temos uns pés, você tem seus pés. E a Bíblia diz, em Isaías 52, verso 7, que quão preciosos são os pés dos que anunciam a doce palavra, a palavra. E aí eu pensando sobre os pés, que os pés, os nossos pés, falam de todo o nosso corpo. Eu estava ouvindo alguém que dá massagem nos pés, falando sobre de que cada parte do nosso pé, dedão, né, a sola do nosso pé, evidencia uma parte do nosso corpo. Cada uma área dos nossos pés, a sola dos nossos pés, está evidenciando uma parte do nosso corpo. Então, a Bíblia diz que os nossos pés, onde eles pisarem, seriam os pés, seriam pés abençoados. E aí, eu entendo hoje por que a Bíblia fala a respeito dos pés. Talvez o meu pé, o seu pé, que já andou por tantos lugares, e eu não sei andar descalço, porque os meus pés na verdade, são mais finos, porque eu não tenho costume de andar descalço. E aí, se eu andar descalço na rua, é bem provável que alguma coisa possa ferir meus pés. Mas a Bíblia diz que os pés falam de nós. Isto era alguém que alguém que trabalha com massagem nos pés, para não trocar a palavra. Dizem que os pés falam de nós mesmos, de si, falam de alguém. E aí eu quero ler 2 textos agora com você, falando dos meus pés. Primeiro, eu quero ler Isaías 52, verso 7. Quero que você leia aí comigo na sua Bíblia. Quão formosos são os pés sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. É esse entendimento de que os pés são pés abençoados. E aí, os pés de Jesus, amados, que naquele tempo andava de alparca, né? Sandálias que não eram fechadas, eram sandálias abertas.
E aí Jesus andava por um lado e por um outro, e era costume naquela época de que onde aquela pessoa chegasse, era costume ter um escravo para lavar os pés. Porque os pés era a sinalização do higiene. Os pés, ao entrar na casa de alguém, era a sinalização do higiene, que alguém não levaria a sujeira para dentro da sua casa, já que eles andavam a pé, né? E o fato de andar para um lado, andar para o outro, também assim. Hoje, na sua casa, alguns têm o costume de deixar as sandálias do lado de fora. Principalmente hoje, no tempo de Covid, em que nossos pés, a sola do nosso sapato anda por tantas coisas, né? Por tantos lugares, levando e trazendo tanta contaminação. Agora pensa alguém que tem os pés e que anda descalço. E quando a Bíblia fala de pé, está falando da planta, de onde tudo entra, né? Toda a contaminação pode vir pelos pés também, porque é a entrada do homem, é a entrada central. Imagina aí agora. Aí a Bíblia fala de que, em Gênesis, de que Jesus, lá, quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que em meio àquela condenação, que nasceria da mulher, Gênesis 3, 14 e 15, nasceria da mulher alguém que iria pisar, queria esmagar a cabeça da serpente com os pés. Mas enquanto ele estaria esmagando a serpente com os pés, a serpente também lhe feriria o calcanhar. Mas ele esmagaria a serpente. E aí o que eu quero chegar com os irmãos? De que os pés feridos de Jesus não foram impedidos de consumar o ato de redenção para mim e para você. Entenda isso. O sangue de Jesus derramado sobre os seus pés. É o sexto derramamento. Em que lugar? Nos pés de Jesus. E qual era o propósito desse derramamento do sangue nos pés de Jesus? Era ativar o propósito dos meus pés. E nós sabemos, amados, que os meus pés me conduzem. A Bíblia diz que o Senhor iria aplanar, mandar o profeta, mandar João para preparar o caminho. Então os pés de João foi o preparo para o prenúncio, o anúncio de Jesus e a chegada de Jesus. E os pés de João foram santos, porque era um homem segundo o coração de Deus, que veio preparar o caminho de Jesus. Agora Jesus entra na cidade de Jerusalém. Jesus entra profetizando que os seus pés iriam levar a paz, a redenção, a saúde, a vida e o propósito de Deus de restabelecer, devolver, trazer esse homem novamente aos pés de Deus. Então, qual era o propósito de Jesus? Era devolver o homem sã e salvo. Devolver o homem com um propósito a Deus. Os meus pés que andaram erradamente, os meus pés que trilharam caminhos errados, os seus pés que decidiram sair da presença de Deus. Adão e Eva Adão e Eva só chegaram ao lugar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só chegaram ali, só comeram do fruto da árvore da vida, conhecimento do bem e do mal não. Só comeram do fruto da árvore da vida porque os seus pés foi diretamente para aquele local. Eles não foram pulando, ou não foram voando melhor, eles foram andando. Isso dá a entender que as minhas vontades, as suas vontades, nos conduzem a caminhos, a lugares, e que esses lugares
podem nos afastar da trilha de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Os pés de Adão e Eva trilharam por caminhos que distanciaram eles de Deus. E aí, a Bíblia diz que esse mesmo pé de Jesus que seria ferido pela serpente, seria esse mesmo pé que esmagaria a cabeça da serpente. Mas com que propósito, pastor? Porque os pés falam do propósito do homem. E aí eu quero ler para você o texto que Jesus faz uma coisa interessante com os discípulos. Jesus entra em João capítulo 13. Jesus vai preparar os discípulos. E querendo formar a mentalidade dos discípulos, que agora eles não iriam mais andar conforme eles queriam, mas iriam andar no princípio de Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus poderia lavar as mãos dos discípulos, mas não. Jesus pega e vai lavar exatamente os pés. Por que que Jesus não lavou as mãos dos discípulos? Jesus lavou os pés. Veja o que diz João capítulo 13. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou a toalha na sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar-lhe os pés. Por quê? Porque aquilo Jesus estava ensinando, vocês nasceram com um propósito, e esse propósito, vocês não podem se desviar do propósito. Entendem? Quando Jesus, o seu sangue foi derramado nos pés, era a evidência de que ele estava agora restabelecendo o meu propósito. Se os seus pés se afastaram de Jesus, se os seus pés te conduziram para longe de Jesus ou de Deus, esta seria agora o momento para você entender que o sangue de Jesus pode lhe devolver a esse propósito. Aí foi o que aconteceu. Jesus, então, ao tirar a toalha, a colocar a toalha na sua cintura, e chega Pedro, então, e diz assim: olha, Senhor, tu não vais me lavar meus pés. Olha o que Jesus diz: Pedro, se você não permitir eu lavar os teus pés, você não poderá ter comunhão comigo. Porque lavar os pés apontava para a forma como os discípulos deveriam agora andar, não mais conforme o propósito deles, mas conforme o propósito de Jesus, aliançado com eles, vivendo com eles. Queridos, os teus pés, os meus pés, eles não podem mais estar sujos. Meus pés precisam e necessita de ser lavado. Essa era a ideia. E Jesus derramou sangue nos pés para que eu tivesse o direito da vida e de um propósito. Amém? Aí, então, Pedro diz assim: Jesus, se é para ter propósito definido, então lava-me, não apenas os pés. Lava-me todo. E Jesus disse: não, Pedro, só é necessário lavar os pés. Queridos, os nossos pés, eles falam de que nós fomos criados perfeitos em Deus. E sendo criados perfeitos em Deus, eu preciso voltar para Deus com propósito estabelecido. Você precisa voltar para Deus não com o coração dividido. Você precisa voltar para Deus dizendo assim: eu sei que a Bíblia diz que eu preciso andar conforme a vocação de que Ele me chamou. Você precisa andar de um modo digno. E como é que eu ando de um modo digno se meus pés não forem lavados? Como é que você anda de um modo digno que seus pés, se você não tiver entendimento que Jesus derramou o sangue dele nos pés para que você tivesse o direito agora de poder andar por caminhos
mas não caminhos distantes de Deus, mas caminhos que podem me conduzir a Deus. Então eu preciso voltar para Deus. Você precisa voltar para Deus. Ir em direção aos propósitos de Deus e permitir, é dizer não aos meus propósitos. Todas as vezes que você desejar andar nos propósitos de Deus, você estará dizendo: Senhor, eu estou abrindo mão do meu propósito. Jesus precisou andar até o lugar da crucificação. Imagine agora os pés de Jesus descalço, carregando eu e você. E por onde os pés de Jesus passaram, sinalizava de que aquela cidade, que aquele lugar seria do Senhor. Lembro-me um tempo atrás que decidimos então ungir um determinado bairro e saímos descalços. À meia-noite, saindo descalço, tomando posse, porque a Bíblia diz que onde pisar a planta do teu pé, esse terreno vos tenho dado. Mas isso precisa ter nossos pés, eu preciso ter entendimento que o seu pé fala de você. E o seu pé fala de propósito. Seu pé fala do que está dentro de você, que te chama para guardar os propósitos de Deus. E se isso não acontece comigo, então eu preciso permitir que Jesus toque sobre meus pés. Amados, os pés, o sangue de Jesus foi derramado nos pés para recuperar não só um propósito, mas para devolver o homem ao rumo correto. Para tirar o homem da trilha do erro, da trilha do engano, para colocar debaixo do trilho e da rota de Deus. Foi assim. Uma certa vez eu vi alguém que, possuída por um espírito das trevas, e o demônio não tomou o corpo dela, não tomou a mente dela. O demônio tomou os pés daquela pessoa. E tomando os pés, ele estava consciente, mas os pés estavam sendo dirigido e coordenado por um espírito maligno. O que foi que aconteceu? Essa pessoa tinha consciência que estava indo por um caminho errado, mas não conseguia controlar os seus pés. Imagine, alguém que tentando não ir por um caminho, mas os seus pés estavam como que presos e amarrados por um espírito dizendo: eu estou, a partir de agora, conduzindo os seus pés para um lugar errôneo e afastando você da rota de Deus. Os pés feridos de Jesus, amados, não impediu de me dar o direito de novamente voltar à trilha. E aí a Bíblia diz arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é uma virada. É você retornar do lugar de onde você não deveria ter saído. Arrependimento é mudança, é voltar atrás. E aí eu preciso entender que era necessário os pés de Jesus sangrar, mas também era necessário que aqueles pés sangrados e feridos pudessem continuar firmes, porque a Bíblia diz, amados, que aquele pé deveria estar, ainda que ferido, deveria ter força suficiente para esmagar a serpente. Agora imagine só que na cruz do Calvário, o peso de Jesus, do seu corpo, estava sobre os seus pés. E nos pés de Jesus foi cravejado um prego entre um pé e o outro, montado um pé no outro. E isso lhe dava a força para, mesmo com o pé ferido, suportar
O peso que meu e seu, e ele carregando ali, ele sustentou eu e você, para que o inferno, para que a serpente pudesse ser, de uma vez por toda, esmagada. Então, quando você pensar em que seus pés estão sendo levados para um lugar distante de Deus, para uma rota diferente de Deus, põe na tua mente e diga assim: olha, os meus pés são santificados pelo Senhor. Você já ungiu a sola dos seus pés? Você já ungiu a sola dos seus pés? Pensa aí, a importância de você ungir a sola dos seus pés. Eu cheguei em uma determinada cidade, eu estava com o apóstolo Samuel na época e com Augusto Barros. E eu cheguei em Alagoas, na cidade antiga de Penedo. E eu cheguei em 2014. 2014 não, eu cheguei em 2006, na verdade. E eu levei um óleo. E quando eu cheguei naquela cidade de Penedo, uma cidade antiga, tipo aqui Pelourinho, eu peguei, tirei meu sapato e disse para eles: eu preciso ungir os meus pés. E eles ficaram sem entender porque eu estava tirando o sapato e ungindo os meus pés. E ele disse: você está fazendo o quê? Eu disse: eu estou ungindo meus pés porque a Bíblia diz que onde eu pisar, a terra é minha. E aquilo eu fiz, amados. Então eu pisei naquela cidade e comecei ali, porque eu nunca tinha ido àquela cidade de Alagoas. Então foi ali que eu decidi ungir meus pés. Em outro momento eu decidi ungir meus pés e andei sobre o mapa do Brasil, dizendo: Senhor, estou ungindo agora, pisando em cada lugar da cidade. Você pode ungir a sua casa, mas não só apenas com suas mãos. Os seus pés também falam de posse. Os seus pés falam de você. Os seus pés falam de propósito. Os teus pés falam de o caminho que vai te levar. Então, a partir de hoje, decida você mesmo ungir seus pés. E os seus pés vão te levar para o lugar de Deus, para a presença. Sabe o que o Senhor disse a Moisés? Quando Moisés foi entrar no monte, o Senhor disse: tire a sandália dos teus pés. Tire a sandália dos teus pés. Por que Deus queria que Moisés tirasse as sandálias que eram imundas? As sandálias impediam de que Moisés tivesse o contato direto com Deus. Alguém já disse o seguinte, que quando uma pessoa começa a tossir muito, diz que nós não devemos colocar o Vick, por exemplo, no peito ou na testa. Ele diz o seguinte, que basta você colocar o Vick na sola dos pés e colocar uma meia ou cobrir os pés. Porque enquanto você pisa com a sola dos seus pés, o seu corpo entra em contato com aquele ambiente, com aquele lugar, e tudo vem para você. Foi por essa razão que Deus disse a Moisés: tire a sandália dos teus pés, porque a sandália carregava a imundícia. Mas os pés, a planta dos pés de Moisés, que enquanto pisasse na terra, naquela terra que era santificada, naquele monte, no Monte Sinai, ele estaria recebendo de vida de Deus. Então, amados, os meus pés são para receber a vida de Deus. Na igreja, lá em Amaralina, tinha um monte que era chamado Monte Santo. Era em cima uma cobertura. E ninguém entrava de sandália. Era proibido entrar de sandália, porque era lugar da presença. E naquele lugar, quando nós pisávamos os pés descalços, já recebia a vida de Deus. Então, seus pés, amados, são para estar em contato com a vida de Deus.
E tudo começa com a planta nos seus pés. Foi por essa razão que Jesus teve que sangrar nos pés, para me devolver o direito de entrar com meus pés agora limpo, puro e santo. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta hora, Senhor, abençoar esses pés. Se você pode colocar a mão nos seus pés, então coloque. Se você pode colocar a mão nos seus pés, coloque, porque eu vou colocar agora a mão nos meus pés. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, no mundo espiritual, no mundo físico, Senhor, estou tocando na planta dos meus pés. Eles falam de propósito, eles falam de direção. Meu Deus, mas os meus pés já andaram por tantos caminhos, tantos lugares errados que meus pés andaram. Meu Deus, eu carreguei a maldição de muitos lugares porque os meus pés pisaram em lugares errados. Senhor, teu filho e tua filha que carrega talvez uma dor, uma tristeza, um fardo, porque pisou em um lugar errado. Senhor, na cruz do Calvário, o Senhor estava de uma vez por toda derramando o seu sangue nos pés, ali estavam os meus pés. E o Senhor estava santificando os meus pés. Senhor, eu aceito agora o sangue de Jesus, que purifica e que nos traz de volta e que nos ensina que temos um propósito definido e que nos leva para a rota de Deus. Também eu aceito e abençoo esse pé agora do teu filho, da tua filha, enquanto ele toca. Senhor, que esses pés que já hoje, que o Senhor os ensine a andar, a voltar para a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, se esse pé que já trouxe danos, tristeza, eu quero te pedir que agora, Senhor, marca, Senhor, com alegria, marca com a vida de Deus. Senhor, fala do coração, toca agora no coração dele, Senhor, dela. Meu Deus, toca na mente, toca no pulmão agora, Senhor. Meu Deus, toca no coração, toca agora, Senhor, meu Deus, na cabeça, enquanto ele toca nos pés. Nós queremos, Senhor, que a vida do Senhor, tudo de Deus, venha sobre nossas vidas. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Oh, glória! Como é bom, queridos. Graças a Deus que meus pés já foram ungidos e eu já cheguei lá hoje, essa semana. Já cheguei essa semana, já peguei aquela lixa. Sabe aquela lixa que a gente passa no pé? Para deixar aquele pé lisinho? Se tem alguém, querido, que gosta disso, sou eu. Antes de dormir, eu tenho que passar creme nos pés, na sola dos pés. Se não passar creme na sola dos pés, eu não consigo dormir. Então, hoje já não vou passar creme, agora já vou passar óleo ungido. E pensa aí, que alegria. Então, eu quero chamar você, para você partilhar logo, essa live com alguém, que você possa abençoar alguém. Tá bom? Eu quero agradecer a você que está conosco, que esteve aí conosco, você que colocou a mão nos seus pés, e amanhã teremos a nossa ceia. A ceia vai acontecer 9 horas da manhã e às 16 horas. Às 9 horas da manhã para os irmãos que estão, os idosos, os que não podem vir à noite, que vão trabalhar. Mas eu gostaria que você viesse com o entendimento de uma ceia, que será uma ceia profética, eu não sei como vai ser, né? Tem alguém já aqui trabalhando para o bem, para o seu bem amanhã. Amém? Então, se você vai vir, coloque seu nome no grupo e até amanhã. Se Deus quiser. Beijo no coração, tá bom?